123 Podcast. Sabe qual era o animal que os vikings mais temiam? O Ney. Olha só. Aperta o botão vermelho aí. Por incrível que pareça, É o Alex. não era o leão, não era tigre, não era o búfalo, não era o busão, Era a sogra. nem a sogra. Nem a sogra. Era o corvo. Verdade? Sim, o corvo era prenúncio da morte. Ah, Então, toda vez que eles sim, caminhavam com a bandeira, eles levavam o corvo para dizer, olha, você é meu inimigo, tu vai morrer. E a bandeira branca, ela tem... E por que tem essa simbologia, de paz? Geralmente isso vem de cada sociedade e de cada cultura, né? Geralmente o branco, ele é uma cor que indica algo que é paz, passividade, é uma cor neutra, mas ela tem essa ideia de calma, né? Preto, ao contrário, representa o luto. Então, as bandeiras foram surgindo com essa contextualização. O vermelho, por exemplo, já indicava beleza, sangue, revolução. Em geral, o verde é associado à natureza. Então, não é à toa que, por exemplo... A bandeira, ela tem essa... Tudo tem um porquê, né? Sim, Ali dentro da mas bandeira. a cor muda conforme o contexto, por exemplo. Para nós, o verde representa a natureza, né, as matas. Para, por exemplo, os países árabes, o verde é a cor de Maomé. Entendi. Tudo Então, depende do contexto né? também. E teve essa, por exemplo, a bandeira do Brasil. Você sabe quem criou a bandeira para chegar no que ela é hoje, por exemplo? O verde, o amarelo, o azul, a faixinha. Teve uma pesquisa sobre... Eu falo Brasil, mas todas as bandeiras. Alguém falou, vou criar a bandeira do país. Teve Teve um plebiscito lá para chegar? Tem o pai da criança? Não, esse cara deu a ideia. Depende quem é dono da bandeira? Então, depende de vários contextos. Em geral, muitas bandeiras nascem de movimentos populares, revoluções, guerras, e depois elas tomam o caminho de ser símbolos de um país. Por exemplo, a bandeira mais antiga do mundo, que é da Dinamarca. Eu vou falar do Brasil também. A bandeira da Dinamarca, dizem que ela foi um presente do Papa, dado ao rei dinamarquês, para combater nas cruzadas. Afinal, tem a cruz lá. As lendas dinamarquesas, da Dannebrog, que é assim chamada a bandeira da Dinamarca, dizem que durante uma batalha contra os estonianos, a bandeira caiu do céu como um presente de Deus. O rei dinamarquês pegou a bandeira e levou o povo à vitória. Mas isso são lendas populares de um símbolo que tem associação com o cristianismo da Europa medieval. E daí depois ela foi adotada como símbolo nacional. Alguns países têm pessoas que criaram suas bandeiras. No nosso caso, a nossa primeira bandeira, nós tivemos bandeiras durante o Brasil colônia, mas a atual bandeira do Brasil, ela nasceu na figura de duas pessoas, Dom João, o rei Dom João, e um pintor chamado Jean-Baptiste Debré. Eles francês? Pelo nome, Debré, né? Francês, pintor e gravador. Eles foram os primeiros que criaram um modelo de bandeira, isso ainda em 1820, antes da independência. Dom João já percebia que o Brasil, por exemplo, poderia se tornar independente. De fato, seu filho Dom Pedro continuou aqui um negócio de família, né, com a independência do Brasil. A dinastia Bragança se manteve. Sim. Então ele projetou o seguinte, ele projetou um retângulo verde, que é representativo da Casa de Bragança, e quando Dom Pedro I se casou com a princesa Leopoldina, ela era da dinastia dos Habsburgos, e os Habsburgos usam a cor amarela. Então ele colocou o retângulo verde de Bragança e o losango, que é um brasão das mulheres, em amarelo. Leopoldina. Então era o casal imperial. E daí você tinha o brasão de armas do Império Brasileiro, que tinham as estrelas representando as províncias, a esfera armilar e a cruz da Ordem de Cristo, que eram símbolos portugueses desde o Brasil colônia. Essa bandeira permaneceu como símbolo do Império até a proclamação da República. Quando chegou a proclamação da República, os republicanos
tiveram que mudar aquele símbolo. Afinal, era um modelo que representava o Império. Havia outros modelos, inclusive uma versão da bandeira do Brasil que era muito parecida com os Estados Unidos, era a versão tupiniquim da bandeira norte-americana. Inclusive uma bandeira que era para ser representativa do Brasil é a bandeira que é hoje do estado de São Paulo. Por que tem um mapa do Brasil na bandeira do estado de São Paulo? Por causa disso. Era o projeto do Júlio Ribeiro para que se tornasse a bandeira do Brasil quando acabasse o Império. Mas os republicanos mantiveram o mesmo padrão de desenho, ou seja, o verde, retângulo verde e o losango amarelo, e adicionaram aí uma versão da esfera armilar, que na verdade seria o nosso caso aí uma esfera azul representando o céu do Rio de Janeiro na data da proclamação da República. As constelações aparecem a partir daí. Observe a faixa Ordem e Progresso. Ela representa o Equador, mas não o Equador geográfico, o Equador celestial. E aí uma ideia da astronomia, já que os positivistas viam na astronomia uma ciência importante. E ela é curvada por quê? Porque isso que está aí no meio não é um círculo, é uma esfera. Então vejam que a bandeira brasileira já era uma versão em 3D, né? Em pleno final do século XIX. Cara, era fera, bicho. E aí eles adotaram a frase do Augusto Conte. Originalmente era o amor por base, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Mas ficou ordem e progresso. Então essa bandeira que os republicanos criaram para o Brasil se tornou a bandeira nacional. Daí foi feita uma publicação no Jornal do Rio, dita assim, apreciação filosófica da bandeira brasileira. E daí que o verde passou a representar as nossas matas e campos agrícolas, o amarelo, as nossas riquezas minerais, o azul, o nosso céu que brilha na nova república proclamada no Rio de Janeiro, e também o branco com a ideia de paz, né, e um desejo de progresso para todas as nações, que o Brasil deseja a todas as nações. A gente tem aqui uma curiosidade que eu queria perguntar. A gente tem as estrelas, as constelações aqui embaixo e só uma estrela ali em cima. Distrito Federal. Eu acho que não, hein? Ê, dona Tiana, hein? Não é? Não, Eu ia dar negativo, eu acho, hein? Faltou na escola? Faltei. Dona Tiana vai puxar a sua orelha. Pois é. João, você quase acertou. Só errou. O Distrito Federal tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ah, mas tem cada localização, Tem, ó. certo? Essa aqui, ó. Sigma do Oitante, ó. Nossa, Distrito Federal. menorzinha. Achei que era um tá- defeito da tela. Isso. Pequenininha. Aqui é a Alfa do Cruzeiro do Sul, estado de São Paulo. Ah, Essa aqui é chamada, tem um nome muito bonitinho, Espica da constelação de Virgem. Aponta ali, Ney. Isso. Distrito Federal. Distrito Federal, Federal. Sigma do Oitante. O Vitório tá dando um zoom aí pra velho. mostrar. ó. então, pequenininho, cara. Aquela estrela acima da faixa Ordem e Progresso representa o estado do Pará. É, a sozinha? Isso. Mas por Por quê? quê? Porque é o seguinte, na época da proclamação da República, não existia o Amapá, nem Roraima. E o Amazonas ainda também era bem recente, não, já tinha alguns anos. O Pará representava ali todas as terras brasileiras que estavam no hemisfério norte, né? E nesse caso aí, o que aconteceu? Porque como essa representação é uma carta astronômica, a faixa, que é o Equador Celeste, iria passar bem em cima da estrela que representaria o estado do Pará, que é a constelação da constelação de Virgem. A solução foi colocá-la acima da faixa Ordem e Progresso. Mas muita gente confunde com o Distrito Federal, por quê? Porque o Distrito Federal é uma unidade diferente, separada, sede do poder, e a gente tem aquela ideia que o poder sempre está acima de tudo, né? Então, no nosso caso, a nossa bandeira nacional ela é bem complexa nesse sentido, até você dizer assim, olha, essa estrela representa tal estado. Então você vê aqui nas constelações esses agrupamentos que não são agrupamentos como os geográficos. Então o Cruzeiro representa São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo e a Bahia, que eram estados populosos na época, embora a Bahia não esteja no Sudeste, né? sim. Aí você tem ali também, mais do lado direito, ali a constelação de Escorpião, representa os estados do Nordeste.
aí 3 estrelas que representam os estados da região sul. E aí você tem misturado ali a constelação de Argos, que representa Goiás. Não Mato tem as Grosso do Três Sul. Maria, João. Ô, Não, John. não tem, né? Não dá pra fazer pedido. Mas você vê que a gente até brincou, que faltou na escola. Eu me lembro perfeitamente da professora falar que lá era o distrito. Aquela estrela às vezes separada. tem Quer dizer, muita essa confusão. Então não fui só eu, né? não, mas eu sabia que era o distrito, mas assim, não é. E- Mas que eu lembro que a professora falava Não, pra mim. mas- E vou falar uma curiosidade, você sabia lembra da época do show do milhão? Sim. Teve uma vez... Valendo um milhão. Valendo um milhão. Aham. Teve a pergunta do milhão, de um cara que perdeu, que foi assim, ó, quantas letras tem... Se pudesse fazer ligação, eu ia falar, vou ligar pro Berg. Só um mas minuto. não podia. Quantas letras tem a bandeira do Brasil? E ele... Quantas estrela? Letras. Ele contou aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele contou 16. Aí ele bateu o pé com o Silvio Santos lá, pode ver, tem no YouTube isso aí. Bateu o pé, não, tem 16. Aí ele falou, mas 16 é 15. Deu lá 15, né? Ele errou, perdeu 1 milhão. Mas ele pensou que era ordem ou progresso. Ou o progresso. Ele confundiu, perdeu 1 milhão por causa de um E, de um ou. Mas daí ele foi burro, né, bicho? No Porque o Brasil ordem- é meio assim, né? Ou Ordem você e tem um, ou progresso você tem dele, outro. que Não tem assim, jeito. chegou ordem e progresso Então, aí. Se ordem e progresso. Né, o Berg? Pô, dá zero pra ele. muita Que não gente, tem nem ordem nem progresso. Progresso, mas... muita gente, até pouco tempo atrás, achava que o Ordem e Progresso era escrito em preto, mas é escrito em verde, Em verde. né? É que, dado a reprodução na época, Nossa, né, é que a gente verdade, tinha nos atos, Eu ia você achava que é... Engoli tá preto. seco agora. Professora, olha, Não é TV, não. Preciso É bater um verde. papo, É verde sabe? mesmo? Não, eu falei que o cara ele não é burro, não, porque eu falar pra você, valendo 1 milhão, Rapaz, uma você pressão. pode ser Não, uma letra, você vai falar que é duas. agora você falou, se a pergunta do milhão fosse É verde ou preto? é verde ou preto, eu ia no preto. e é 2 então, viu? Fácil ainda. E o distrito é lá em cima. eu ia falar. Perdemos 1 milhão. De... Ele chegava no milhão. O cara nem sabia o que significava aquela estrela. Aqui, ó, pra ele, ó. Não, eu sabia porque eu Sabia? pesquisei. Eu pesquisei. Pesquisou ontem. Ô, John, Vá. ô, John, o cara Ah, que eu assiste sabia. muito He-Man, é a Cruz de Malta. Assista a mais vídeos como este em nossas redes sociais. Acesse, se inscreva, curta e compartilhe. 123 Podcast.